A gente vai conversar agora com o Gessé Souza, que é muito conhecido aqui do nosso público baiano e da metrópole em particular, professor da USP. Estou aqui sem o papel. Mas, é, o Gessé Souza que está lançando um novo livro sobre como o racismo criou o Brasil. Perdão, Gessé, estava sem aqui a pauta, mas já estou aqui em mãos. Como o racismo criou o Brasil. Gessé Souza é sociólogo, pós-doc em psicanálise, filosofia, escritor e professor. Gessé, seus livros já são muito conhecidos aqui do grande público, baiano em particular, mas você vem com essa nova obra para explicar o racismo a partir do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro e como de fato a gente consegue definir o país através dessa marca, né? Um país construído a partir da escravidão. Exato. O que eu procurei fazer desse livro, André, né, foi exatamente mostrar o quê? Porque racismo é uma coisa que é muito difícil de ser percebida. Às vezes, a gente sente o racismo, né? Mas o sentimento é uma emoção, ela não vai até a reflexão, né? É preciso a gente refletir, é preciso a gente perceber o que é que o racismo destrói nas pessoas. Existem, inclusive, várias tentativas de sequestrar o tema do racismo, criar clivagens na sociedade. Muita gente fala, hoje em dia, de um racismo estrutural. Isso é extremamente importante, porque isso mostra que o racismo tem alguma coisa por trás do racismo. Não é isso? Agora, só falar isso, a palavra em si, não explica. Né? Normalmente a gente está confrontado com coisas que não explicam o racismo, percebe? Então você diz aí, e tal, você tem estatísticas que mostram que tem mais negros nas prisões, que existe que os negros são discriminados em todas as áreas da vida, etc, etc. Isso explica que existe o racismo. Mas isso não explica o que é o racismo, o que ele destrói nas pessoas, etc. E muito especialmente, André, as máscaras que o racismo assume para continuar vivo fingindo que está morto, percebe? Então foi exatamente isso que eu fiz no livro, ou seja, uma reconstrução explicando que o racismo ele é multidimensional. No fundo, o racismo tem a ver com um processo de desumanização, e eu vou na religião judaica, no cristianismo, etc., que vai pegando esse tema, o tema que vai separar as pessoas pelo espírito, o espírito, né, como sendo o controle do corpo, do sexo, da agressividade, etc. E todo o processo de animalização tem a ver com as nações, por exemplo, o Brasil em relação aos Estados Unidos, ou as classes do espírito com relação às classes do corpo, ou o homem que é visto como espírito, a mulher como afeto, as raças, o branco como espírito e o negro como afeto, que está por trás de toda essa gramática do racismo. Sem isso, André, a gente não compreende, por exemplo, eu vinha acompanhando aqui antes, você estava falando num tema que é muito importante para mim, o tema do falso moralismo, da corrupção, etc. Né? Toda a leitura do Brasil, política e intelectual, está baseada nisso, e uma parte importante do meu trabalho como sociólogo foi exatamente desmascarar isso. Eu fico muito contente que essas ideias estão ganhando cada vez mais de dimensão. Se a gente pensar bem, André, a construção em 1930 da ideia que o brasileiro é vira-lata, de que o povo brasileiro é inconfiável, corrupto enquanto tal, né? Especialmente o povo mestiço e negro, isso é uma forma de você ser racismo. É uma forma de você exercer o racismo sem mencionar o racismo, né? Como Getúlio Vargas usou, Gilberto Freire e vários intelectuais em 1930, para mostrar que o povo é bom, que você pode confiar, a ideia do bom mestiço, que celebrar, quer dizer, porque o antirracismo no Brasil ele foi inaugurado por Getúlio Vargas e essa releitura de Gilberto Freire. A reação das elites a Getúlio Vargas, e aí a qualquer Getúlio Vargas, líder popular interessado na inclusão de negros e pobres, né? Para que nunca mais houvesse um Getúlio Vargas, foi a construção de um falso moralismo da corrupção que vai ser utilizada pela grande imprensa, que é propriedade da mesma elite, todas as vezes em que houver um processo de inclusão de negros e pobres. Foi exatamente o que aconteceu agora com Lula, mas que já havia acontecido com Vargas e com Jango.
Né? Ou seja, isso que você acabou de falar do moralismo é uma faceta do racismo brasileiro. Foi isso que eu quis estudar no meu livro, para que pudesse ser compreensível, né, o racismo no comando, mas através de mil máscaras. Então, por conta disso, a gente tem que explicar o que é o racismo e não simplesmente achar que o sentimento do racismo explica como ele funciona. Né? Eu quis levar com esse livro a reflexão sobre o racismo brasileiro a um novo patamar de reflexão. Essa foi a minha tentativa, essa foi a minha ambição desse livro, Como o Racismo Criou o Brasil. Gessé, você falou desse projeto de inclusão, enfim, né, que a gente ficou muito marcado no governo Vargas, ali na era Vargas, de 30 a 45, e depois dessa volta dele a partir de 50. A gente teve no Brasil um período do governo do PT, que também foi marcado por questões de inclusão social, na universidade, em outros espaços de integração. O quanto você acha Exato. que o governo Bolsonaro ele carrega essas marcas racistas que você citou no desmonte do que foi feito naquele período, e aí, em relação à universidade, à inclusão, a artistas, e o quanto isso está imbuído nesse projeto de desmonte? Eu comecei esse livro, André, em outubro de 2018, assim que Bolsonaro foi eleito. Para mim foi um choque. Né? Uma sociedade que elege Bolsonaro só pode ser uma sociedade doente, podre. Né? Só uma sociedade podre elege um cara como Bolsonaro. Todo mundo sabia quem era Bolsonaro antes. Então não tem esse negócio de, né? Bolsonaro é bandido, Bolsonaro é representante de bandido, é o grande líder miliciano. Isso não sou eu que digo, isso é documento público, né? Dos 20 anos da carreira dele. Ele é homofóbico, né? Ele tem ódio, mas ele é um cara do ódio, do crime, ele é um bandidão e tal. Né? Todo mundo sabia disso, a imprensa e tudo. Como é que a pessoa, 57 milhões, vão lá e elegem Bolsonaro? Entende? Então, a razão para isso só pode ser irracional. A razão irracional mais importante dos seres humanos é o preconceito. Então, foi a partir daí que eu decidi me concentrar mais no tema do racismo. Só o racismo pode explicar Bolsonaro. Quais são os racismos que Bolsonaro... Mas Bolsonaro tem uma novidade. Né? Esse racismo, que é o racismo que eu sempre estudei nas minhas obras e tal, né? Que é o racismo da elite, ou seja, a elite de proprietários, os grandes proprietários, que é uma elite do saque, uma elite do roubo, uma elite de... Né? A elite rural brasileira é uma elite de assassino e ladrão de terras, não é isso? E que sempre precisou de um juiz como Moro para isso. Não é uma coisa de 500 anos atrás, isso acontece agora. Né? É uma elite do saque, que assalta o povo. E uma classe média branca, né? Que veio importada da Europa, enfim, que gerencia esse capitalismo para poucos, seja no mercado, seja no Estado. Essa é a estrutura do Brasil. Como é que você vai legitimar uma sociedade baseada em 20%, e que condena 80% a pobreza? As pessoas moram no país rico e são pobres. Esse é o dilema brasileiro. Né? Você precisa justificar isso. Você precisa legitimar isso. Como isso foi legitimado? Ora, a reação intelectual, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar, quando há a libertação dos escravos, os escravos são condenados para as margens da sociedade para exercer as mesmas funções que exerciam antes, ou seja, a escravidão continua sobre outras formas, né? Pela perseguição policial, pela humilhação, pela condenação, etc. E pessoas humilhadas, né? Não conseguem, têm maior dificuldade de se reerguer, etc, etc. Você cria, é um projeto político, você cria uma classe, vai ser uma mistura de classe e de raça, não é isso? Porque a classe tem a ver com a reprodução familiar, de padrões, etc., a escola precária, má, etc., etc. Então, você vai reproduzindo, vai eternizando uma classe que vai estar associada à raça do Brasil, né? Da qual todos vão querer se distinguir. Aí você cria o quê? Uma distinção social positiva contra essa classe. Né? Ao mesmo tempo, o Brasil chamou mais de 5 milhões de europeus brancos, quase sempre italianos, São Paulo e Sul, portugueses no Rio e nas capitais do Nordeste. Né? Aí foi montado já. Como Vargas, isso foi na República Velha, como Vargas fez uma política antirracista,
a lei dos 2/3 para permitir que mestiços e negros pudessem ter emprego, porque eram todos de italianos e portugueses antes, celebrando coisas da cultura negra, dizendo que a cultura brasileira é negra, não tem nenhum problema com isso, etc, etc. Gilberto Freire ajudou muito nisso, né? O pessoal da Semana de Arte de 22, idem, etc. Né? Foi um grande movimento a partir da década de 30 para refundar o Brasil em termos populares. Qual é a reação da elite e da classe média branca, mas especialmente da elite, porque mesmo essa classe média branca tinha recebido Vargas de braços abertos no Rio e São Paulo. Foi que essa elite fez, né? Ela foi diabolicamente inteligente. Ela convoca intelectuais conservadores que vão, inclusive, montar uma interpretação de país que diz que aqui é crítica, só porque ataca o povo, né? Que vai reduzir o povo brasileiro àquilo que ele era antes de Vargas. Né? Ou seja, o racismo científico que todos os intelectuais brasileiros, antes de Gilberto Freire, pregavam, né? Que é que o país é a última das raças, aquilo que Gobineau, amigo de Dom Pedro e influência maior dos intelectuais brasileiros dessa época, dizia: o povo brasileiro é condenado, ele é um povo lixo, porque é um povo de mestiço, não tem nem as virtudes do branco, nem as virtudes ambíguas dos negros. Então, o povo vai, inclusive, acabar. Não é isso? O que a elite e os intelectuais brasileiros, que são importantes até hoje, que criam contra Vargas, vai ser uma reedição desse racismo científico. Né? Vai dizer: o povo brasileiro é inconfiável, que é o homem cordial. O povo brasileiro é inconfiável, é vira-lata, é preguiçoso, né? É inconfiável, porque essa é a maior crítica que você pode fazer a alguém, a crítica moral. Você é inconfiável, corrupto, elégio, corrupto, etc, etc. Enquanto, na mesma época, se montou em São Paulo uma concepção de que a elite americana, empreendedora, e que o italiano branco é um neo-brasileiro, europeu, etc. Então, condenado, né, vai ser só o povo brasileiro. Isso implica o quê? Criminalização da soberania popular e uma legitimação já antecipada para os golpes de Estado que vão vir aqui. Isso é racismo. Né? Isso é uma máscara do racismo. Isso é a primeira máscara do racismo. Né? Por que racismo? Porque no comportamento real, né, o que vai acontecer é que a imprensa golpista e elitista ela vai escandalizar sem prova, porque não houve prova contra Getúlio, não houve prova contra Lula, todo o processo de inclusão de negros e pobres. É isso que vai ser. Ou seja, vai ser um racismo. A gente não pode ser cego. Né? Por conta disso, a gente tem que ver que o racismo ele é multidimensional e ele tem outras máscaras. Senão a gente é feito de tolo, André. Todas as vezes em que o racismo assume, por exemplo, a veste de uma moralidade pública, que é o racismo típico do Brasil, né? Contra pobres e negros, há 100 anos, desde Getúlio Vargas, e também o que o Bolsonaro fez foi um outro tipo de racismo, dessa vez um racismo popular, que é montado mais na questão do combate ao crime. Né? O crime é como se fosse, não, a gente está combatendo o criminoso, pode ser qualquer um, mas você já criou o negro como o criminoso. Né? Então, o que criminoso quer dizer que é exatamente as duas propagandas de Bolsonaro. Com Moro no governo, Bolsonaro se apropria desse falso moralismo da classe média branca e da elite, e com o próprio discurso dele, miliciano, né? De acabar com o crime, com as drogas, etc. Você já está, o que você está dizendo, porque todas as pessoas pobres todas as pessoas das classes populares no Brasil sabem que em guerra contra o crime quem morre é o jovem negro. Né? Então o racismo, o afeto racista, né, vai ser satisfeito segundo uma outra máscara. Né? Esse é o ponto. Bolsonaro une esse racismo segmentado brasileiro por classe, primeiro o falso moralismo, essa mentira, que é simplesmente transformar o canalha racista num defensor da moralidade pública, por conta disso fez tanto sucesso, qual é o racista que não quer isso, com o moralismo popular, né? Do homem de bem, etc., que várias denominações evangélicas, de algum modo, também, eu sei que tem várias pastores que são bons, etc., não estou dizendo isso, mas para conquistar os seus fiéis, a maior parte das denominações evangélicas tem que construir o pobre honesto, em oposição ao pobre
delinquente. Esse delinquente pobre aqui é uma construção artificial, mentirosa, né? Vai ser o cara que tem uma pituca de maconha no bolso. 20% das prisões brasileiras são de homens ligados a esse tipo de crime, 40% das mulheres. Imagina isso, né? Então, o crime não é o de Guedes e da sua turma, que joga trilhões e trilhões aos bancos e, com isso, efetivamente, pela quantidade de dinheiro, né, elimina a possibilidade de futuro, de uma vida digna para 200 bilhões. O criminoso passa a ser esse cara que tem uma pituca de maconha no bolso. Você constrói artificialmente o criminoso, né? Bolsonaro se apropriou desses dois discursos. A gente está conversando com o Gessé Souza, sociólogo, escritor, que está lançando o livro Como o Racismo Criou o Brasil. Gessé, tem um ponto na sua fala muito interessante, entre tantas que você pontuou, que é como a nossa sociedade foi conivente com a chegada de Bolsonaro, né? E aí eu queria que você abordasse esse ponto. Por exemplo, imprensa, judiciário, sociedade civil, elite, é, mesmo sabendo de todas essas questões de Bolsonaro e pontos que já eram conhecidos publicamente, ele inclusive não é um candidato que enganou nesses pontos, a não ser no combate da corrupção. Ele já era um candidato conhecido com todos esses problemas. E mesmo assim, há uma conivência de vários setores sociais para alçar essa chegada dele ao poder. Você acha que o que une esses discursos dessas várias entidades sociais seria o racismo, esse combate a um brasileiro, a um modelo brasileiro, ao negro, ao mais pobre? Seria esse ponto de união que acabou sendo incomum para que Bolsonaro chegasse ao poder? Exato. Aí a gente tem que ver o seguinte: tem uma única classe, que é uma classe cínica, André, cínica. Quem é cínica? A classe cínica no Brasil, que está acima das justificativas morais, é a elite. O que eu estou chamando de elite aqui, isso não é um elogio, é a classe de proprietários. Eu chamo de elite porque a elite é quem manda em tudo. E eles são elite, né? Quer dizer, infelizmente, eles mandam no país, por conta disso, o país está passando o que está passando, não é isso? Agora, essa elite, o que é que essa elite quer? Essa elite quer roubar, né? Quem rouba é a elite, André. É isso que o povo brasileiro precisa saber, né? Dinheiro é quantidade. Quando a elite, quer dizer, os intelectuais brasileiros conservadores vão construir vai dizer, não, quem rouba o que todo é o que faz, né? Qual é a mentira? Qual é o grão de verdade que tem nessa mentira? Que se rouba na política também, não é isso? Agora, a quantidade que se rouba na política, e nunca se roubou tanto na política do que como Bolsonaro, é isso que é importante. É claro que você tem que ir atrás, é óbvio que ninguém vai aceitar isso, óbvio que é inaceitável se roubar em qualquer dimensão, não é isso? Agora, o roubo que Lira e os seus amigos estão fazendo na Câmara, esses 11 bilhões aí do orçamento, que é muito dinheiro, obviamente. Mas compara isso, André, com os 600 bilhões, né, que a elite brasileira joga todos os anos em paraísos fiscais por evasão de renda. A evasão de renda é um crime que no país europeu e nos Estados Unidos você vai preso. Mas ninguém nunca foi preso por evasão de renda no Brasil. Por quê? Porque é a elite que faz. Né? Então, um dos crimes da elite é 200 vezes maior do que todos os crimes da política. Só um, fora a dívida pública que é fraudulenta, por isso ninguém audita, etc, etc. O orçamento público quer dizer, que é o que é roubado para pagar essa dívida pública. Essa dívida pública é uma fraude. Não foi visto como fraude, mas não é isso que os estudiosos dizem. Né? Então, o que a elite tem de contra qualquer política que vá beneficiar o povo, é que você precisa tirar um pouquinho desse orçamento público, 10, 20% que seja, porque foi isso que o PT fez, né, para ajudar os pobres. Um orçamento que é pago pelos pobres. 52% do orçamento público brasileiro, ou seja, os impostos, é pago por quem ganha até 2 salários mínimos. Né? Agora, o que a elite quer é roubar esse orçamento para ela, 100%. Por isso ela não tolera Vargas. Ela não tolera o Jango. E ela não tolerou Dilma e Lula. Ela quer roubar tudo. Tá? Entende? Quer dizer, e aí, como isso nunca é explicado por nenhuma
nenhuma TV, nenhuma rádio, sabe? Porque é propriedade dessa mesma elite, não é isso? Agora, para a classe média branca, a situação é outra. O privilégio da classe média branca é o que é? É o estudo, é o conhecimento. Né? É você ter língua estrangeira, chegar à universidade, seu pai vai pagar o seu tempo de estudo e você vai ter os melhores empregos no mercado, no Estado, em todas as áreas. Né? E não quer competição. É do pobre e do negro. Lula não teve o apoio da classe média, por quê? Porque ela começou a ver negros nas universidades. Para a classe média branca, negro tem que estar cortando a grama das universidades e não sentado no celular. Essa foi a real causa. Como você não pode dizer isso, porque isso é feio, aí você diz, não, é porque, olha, veja como o Moro arrumou o pretexto, né? Mentiroso, muitos sabiam, mas o pretexto para que isso não fosse percebido enquanto tal. Né? Então você tem aí, a gente tem que observar sempre, não que as pessoas fantasiam para elas próprias, mas os interesses delas próprias. Né? Então é claro que muita gente vai ser enganado, coitado e tal, para parar, não é isso? Mas você não sabe quem é o seu inimigo, e aí Bolsonaro utilizou o quê? A questão, olha, então não é o cara que está ao lado, quer dizer, que pegou esses demônios aí privados da orientação sexual, da coisa da mulher, etc, né? As pessoas não sabem, é porque elas estão ficando pobres, porque não podem pôr mais o filho na escola, porque a comida está ficando mais cara, ninguém explica isso para ela tem um ódio, uma raiva sem direção, passa a ser canalizada, né? Que foi exatamente o que Bannon fez com Trump e que foi utilizado aqui com Bolsonaro. Então, o racismo explica, né? Bolsonaro na classe média, nas classes populares, não é isso? Quer dizer, na classe média pelo falso moralismo, né, de uma classe racista que não se assume enquanto tal, que tem ódio do próprio povo, despreza o próprio povo, essa é a verdade, né? O cinismo dessa elite que só quer roubar, não é isso? E esse racismo é utilizado nas classes populares, jogando uma contra as outras, não é isso? Essa coisa do pobre honesto contra o pobre delinquente, no fundo, esgarça famílias, vizinhança, bairros, etc, né? Para você dividir os pobres, que Lula viu unido. Né? Essa é a função de Bolsonaro na política brasileira. A gente já está com o tempo um pouco esgotado, eu queria lhe fazer só uma última pergunta. Você citou essa questão da universidade, né, como um espaço de disputa e que uma elite branca quer ali ocupar. A gente teve recentemente as declarações do ministro Milton Ribeiro, da Educação, falando que a universidade é para poucos. Você acha que a fala dele, nesse sentido, é exatamente essa questão de delimitar aquele espaço da universidade, manter um privilégio do conhecimento, do mercado de trabalho também? Tudo isso está associado a esse racismo que você disse que o que constituinte do país? Exato. Quer dizer, uma prova maior do que essa é impossível, né? Não é, André? Isso é exatamente uma prova empírica de tudo que a gente está conversando aqui. Né? Agora, o que é importante, eu acho, nessa questão do racismo, porque ela é utilizada para confundir as pessoas, perceber as máscaras. O que eu quis montar e o que eu acho, né? A minha ambição nesse livro foi mostrar as máscaras, quer dizer, mostrar primeiro o que é o racismo, né? Historicamente, como ele se monta, como ele é multidimensional e como essa multidimensionalidade, né, permite que o racismo tenha máscaras e vestes e que é preciso que a gente seja restituído da nossa inteligência para compreender essas máscaras das quais o racismo se reveste, né? Para continuar vivo, fingindo que morreu, que é outra coisa. A gente conversou com Gessé Souza, sociólogo, pós-doutor em psicanálise, filosofia, escritor e professor, está lançando o livro Como o Racismo Criou o Brasil. Gessé, muito obrigado pela conversa, pelos seus esclarecimentos aqui, os assuntos. Sempre um prazer falar com você. Obrigado, André. Um abraço a todos e um grande abraço para Salvador e para a Bahia.